Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como você está? Como foi a sua semana? Tô passando por aqui para lembrar você de se cuidar, nós ainda estamos em uma pandemia. E talvez vocês estejam escutando por aqui o barulho da chuva, nossa companheira. Agradecemos essa chuva que caiu, que nós estamos precisando muito de chuva aqui na nossa região. Bom, gente, é o seguinte, nós já estamos no advento, né? É um tempo de espera, é um tempo de preparação para a grande festa do Natal. Só que nesse período a gente também espera por outra coisa, né? Muitos de nós esperamos por uma outra coisa muito boa. Adivinhe só do que eu estou falando? Dele, do nosso querido, do nosso amado 13º salário, né? Aliás, saudades 13º, né? Porque eu não recebo 13º hoje, né? Enfim, se você achou que o FV não ia tocar nesse assunto, achou errado. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o 13º salário, a sua finalidade e a sua relação com a espiritualidade a partir da ótica do meu, do seu, do nosso Educação Financeira para a Vida. E para esse episódio super, hiper, mega power especial, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida demorada, né? Eu achei até que eu não ia ser requisitado para participar deste episódio maravilhoso, porque falar de 13º é tão bom, né? É falar de dinheiro, Para né? você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança e não mexa no celular ao dirigir, porque a gente pode se distrair, derrapar e aí acontecer acidentes graves, né? Se você está lavando a louça, a recomendação de sempre, cuidado para não deixar cair os talheres, os pratos nem os copos. E se você está trabalhando ou está em casa fazendo uma faxina, muito obrigado por nos acolher. Este episódio é para você, de maneira especial, se você ganha ou não o 13º. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante. E muito presente na vida de nós trabalhadores, né? É algo que deixa a gente muito feliz. A gente tá esperando sempre o 13º. Quando novembro ali tá batendo na porta, já pensa, opa, é mais grana que vai chegar agora no final do ano. Exatamente. E como administrar esse 13º? No episódio de hoje a gente vai dar algumas dicas e vamos também resgatar a história. De onde veio? Exato. Mas antes disso tudo, Augusto, é preciso que a gente explique o que é esse 13º, que a gente não para pensar o que é isso, né? Mas ele nada mais é do que uma gratificação, às vezes também chamado de um subsídio natalino. Olha que legal. É uma gratificação que foi instituída em alguns países, então não é uma exclusividade do Brasil, embora muitas pessoas achem isso, né? E o valor desse 13º salário, embora seja variável, é geralmente o aproximado de um salário mensal, né? E pode ser pago em uma ou mais prestações, de acordo com a legislação de cada país. Aqui no Brasil a gente pode receber em 2 parcelas, vai depender do que a empresa decidir. Algumas empresas pagam uma parcela, outras empresas pagam 2 parcelas, em novembro e em dezembro, né? Isso é muito bom. Eu, no meu caso, recebi em 2 parcelas. E eu, gente, como eu sou bolsista da CAPES, eu não tenho, né, 13º. O CAPES, bolsistas, né, os pesquisadores precisam de 13º também, trabalhamos, né? Eu escutei dizer que funcionários públicos, como deputados e afins, ganham 13º, 14º e assim vai. 15º, às vezes, né? Cadê o 13º dos nossos pesquisadores? Verdade, fica aí já a primeira crítica do FV, né? Precisamos rever isso, né? Exatamente, né? Mas, gente, sem mais delongas, como surgiu o 13º no Brasil? Aliás, desde sempre existe o 13º? Não. De maneira oficial, tá? E isso que eu vou falar, a gente se baseou numa matéria da Super Interessante, que foi uma que eu achei assim mais completinha sobre isso, tá?
O 13º salário, ele foi instituído pela Lei número 4.090 no dia 13/7/1962. Nossa, faz Tempo um aí, pouquinho né? de tempo, né? E aí ele, então, garante essa remuneração por um mês a mais de trabalho aos trabalhadores que tenham carteira assinada. Mas de onde que veio essa ideia, Augusto? De onde você acha que veio essa ideia? Da onde? Da onde? Olha, não sei. Não sabe, né? Eu também não sabia. Descobri estudando para esse podcast. Eu acho que remonta à época lá do GG. Gente, ai, pera, eu não aguento não rir. GG é o Getúlio Vargas, né? Como toda a legislação trabalhista brasileira, o 13º então surgiu nesse período, mas não foi logo no começo, assim, entendeu? Porque haviam interesses para não colaborar com os trabalhores. Exato. A famosa, a gente tá falando da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, né, de 1943. Exatamente. E essa consolidação, ela também surgiu aí por uma série de situações que o Brasil estava ultrapassando, mas o 13º veio um pouquinho depois, porque já era um pouco comum que as empresas pagassem algumas bonificações de Natal como um prêmio para funcionários assim que tivessem entre aspas, bom desempenho. Os funcionários melhores da empresa ganhavam de algumas empresas uma bonificação. E aí eles começaram então a estudar como fazer com que isso ficasse então algo legal, né? Mas, olha só, a CLT foi em 43 e o 13º foi só lá na década de 60 anos. O que aconteceu nesse tempo? Só para recapitular um pouquinho a história econômica do Brasil. As crises políticas, né, Ana? Exatamente. O nosso país passava por uma crise dessa que o Augusto falou, né? E aí, em 61, teve a renúncia do presidente Jânio Quadros, né? E aí, o João Goulart entrou ali, né? Então, teve... nessa bagunça que daí um renuncia, o outro sai... Teve uma votação para a lei do 13º salário, tá? Porque os sindicatos começaram a falar assim, a gente tá querendo aí melhorar essa CLT, se vocês não fizerem o que a gente tá pedindo, vai ter uma greve geral, tá? Sempre a pressão popular, né? Exatamente. Direitos, dignidade. Aí, eles queriam que aprovasse a lei sem nenhuma emenda, e ficou aquele jogo, né, de conflitos. E aí, depois de um processo um pouquinho longo, né, que aí recebeu, lógico, críticas dos patrões, dos empresários que não queriam, né? Claro. Com certeza. Não queriam largar o osso, né? Não queriam largar Dividir o osso. o bolo, como se diz. Então, foi em 60 que isso aconteceu, e um ano depois... Dia 13 de julho foi que o João Goulart, então, assinou essa lei, depois de um ano entre conversas com o sindicato e essa crise política, né? Mas olha só que interessante, o que no começo pareceu ruim para os empresários, se mostrou algo positivo, né, Augusto? Porque o que aconteceu? Essa bonificação, esse salário a mais, se revelou como um propulsor econômico, porque... aumentavam as vendas. É claro. Entendeu? Porque é final de ano, é Natal e tudo mais. E aí, em 1965, depois que os empresários perceberam isso, veio uma nova lei que falou, olha, vocês podem adiantar metade do 13º agora para os meses de fevereiro a novembro de cada ano. Olha só que interessante, agora não é mais assim, né? E em 1988... nós tivemos, vamos dizer assim, assegurado pela Constituição Federal esse como um direito trabalhista. Gente, olha só que interessante, né? E a gente não para pensar como as coisas surgem. Então, muitas pessoas às vezes pensam que surgiu lá junto com a CLT na década de 40 e não foi bem assim. Os trabalhadores, junto com os sindicatos, tiveram que ter aí uma batalha bem grande para conseguir mais esse direito para os trabalhadores, né? Por isso, alô, trabalhadores! Vamos conhecer um pouquinho da nossa Constituição Federal, daquilo que é direito nosso. Então, é muito interessante, a gente falou aqui de trabalhos com carteira assinada. Exatamente. Tem muita gente que, vamos fazer um cambalacho aqui, a gente faz um acordo, eu te pago por fora.
Então, qual é a importância, né, Ana? Aqui entra a nossa perspectiva do EFV, de uma educação financeira para a vida. Olhar as finanças, o trabalho, de maneira a assegurar um futuro. Exatamente. Olhar numa perspectiva de futuro, né? A carteira assinada, ela tem a sua segurança. E tem os direitos garantidos para o trabalhador. Então, a gente tem o FGTS, a gente tem o INSS, tem as férias, tem o 13º. Exatamente. Tem uma série de outros direitos e benefícios que o trabalhador tem, né, assegurado pela lei, através de um trabalho com a carteira assinada, que isso veio lá da CLT, que foi também uma grande conquista, né, que a gente teve no mundo do trabalho. E fazendo esse lado histórico, crítico, né? Como que, para os nossos ouvintes, para vocês que estão aí nos ouvindo, como que a gente pode pensar, e agora? Como usar esse dinheiro a mais? Exatamente, gente. A gente pensou nesse episódio pensando nisso, porque o que pode acontecer, Augusto? A gente ficar muito animado, porque, cara, a grana caindo ali é um salário a mais no final do ano, e no final do ano já tem esse quê de festas, de compras e de tudo mais, né? A gente já tá empolgada, o final de ano, Natal, Ano Novo, vou gastar, e de repente... A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que são as despesas que tem no final do ano, que é os IPTU, IPVA, para quem tem filhos, que tem que comprar material escolar, que tem que comprar uniforme, que tem que... né? As faculdades, né? Faculdade. Tem que pagar ali mas janeiro não tem aula, mas tem que pagar. Tem que, né? Exatamente. E também tem uma questão interessante, Ana, que são as dívidas. Sim, as dívidas. Então, assim, gente, pode ser que você esteja numa situação de endividamento, a gente vai explorar isso um pouco mais pra frente, mas o 13º também pode ser uma oportunidade para que você venha ali e possa quitar, possa negociar essa dívida. Inclusive, a gente teve agora o feirão de final de ano, inclusive foi replicado, né, o feirão do Serasa com descontos para pagar as dívidas, justamente pensando que os trabalhadores iam receber esse 13º. Mas tem que ter alguns cuidados aí também, alguns que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Exatamente. Mas agora uma outra coisa interessante é que a pandemia mudou um pouquinho o cenário e mudou um pouco o pensamento das pessoas. Por quê? Todo mundo foi pego de surpresa, né, Augusto? Com essa situação, né? E aí, muitas vezes, as pessoas já pensavam em consumir e às vezes pagar uma dívidazinha. Agora, o pensamento, né, já tá mudando o comportamento um pouco das pessoas. De acordo com algumas pesquisas, as pessoas estão pensando em poupar o máximo possível para possíveis emergências. Nós já falamos em um dos nossos episódios, inclusive se você está nos assistindo e caiu nesse primeiro, nós temos um episódio especial falando sobre reserva de emergência. O 13º também é uma oportunidade da gente, se não tem, começar. Iniciar. Exatamente. Por que não? É a oportunidade ímpar, ou de pagar as suas dívidas, ou de iniciar uma reserva de emergência. Então a pandemia, ela escancarou, é claro, as desigualdades sociais e a necessidade da gente estar preparado para os imprevistos da vida. Exatamente. Porque não existe só pandemia de emergência, né? Existe situação de um desemprego, existe situação de um desastre natural, uma chuva, alaga a tua casa, e aí, né? Então, coisas diversas podem acontecer. E a pandemia, ela acentuou a importância de se ter uma grana, de ter uma reservinha guardada ali, para caso a gente tenha algum imprevisto, né? E aí vocês podem ouvir o nosso episódio da reserva de emergência. Mas isso, eu fiquei feliz quando eu li isso, Augusto, assim, pensar que as pessoas pelo menos estão pensando nisso, mesmo que seja diante de um cenário tão difícil que a gente está vivendo, né? Sim, você disse de uma chuva, de um alagamento, das intempéries da vida, né? E a pandemia também nos fez repensar o papel do Estado. Porque claro. A gente já falou aqui da renda básica universal, que é uma proposta que está aí tramitando e aprova, não aprova, e o setor político não coloca isso em questão, mas ele entra através do auxílio emergencial,
Exatamente. Então, a necessidade que a gente tem de receber um auxílio. E ficou muito enfatizado agora isso na pandemia, e também vai ter esse outro questionamento que o Augusto levantou, é que o auxílio vai finalizar. E aí né? entra, quando eu digo assim, a necessidade de um auxílio, principalmente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Que são muitas hoje no Brasil, infelizmente, né? A gente também comentou isso bastante nesse episódio, vocês podem ouvir. Mas é muito importante isso, né, Augusto? A gente repensar nessa questão. E pensando no 13º, né? Aí a gente vai recair de novo na importância do planejamento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a empolgação do final de ano. E o efeito manada que a gente tem de seguir o fluxo, todo mundo, né, tá comprando. É igual a pandemia, todo mundo tá saindo, de repente parece que todo mundo parou de se cuidar. Isso causou, assim, um espanto em mim e no Augusto aqui na nossa região. E realmente aumentou muito o número de casos. Então, esse comportamento de Maria vai com as outras, que a gente tem no final do ano, a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda mais agora na pandemia, que tá tudo muito aflorado, né? A gente vai querer compensar o que a gente não fez comprando um monte de coisa no final do ano. Então, tem que cuidar muito com isso, né, Augusto? Esse efeito de manada, ele é muito prejudicial, né? Para a pessoa, para o indivíduo e para o coletivo. Então, eu vou seguir o fluxo, né? Mas às vezes o fluxo não está indo para uma boa direção. Exatamente. A gente sabe, vocês que estão aqui nos acompanhando, nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes, que a gente queria estar trabalhando com o povo, numa educação financeira nas paróquias, nas comunidades, em todos os lugares que nos chamam, que necessitam, né, de um auxílio, de uma orientação, de um acompanhamento. Mas nós estamos aqui de maneira virtual, nos comunicando com vocês. Sabemos da angústia que esse tempo causa uma angústia, uma incerteza, né, um medo, mas nós precisamos tomar muito cuidado e ligar para aquela pessoa que a gente ama, manifestar o seu afeto, o seu carinho, usando a máscara, por exemplo, né, de maneira correta, o álcool em gel. Então, refletir sobre o 13º é para além de uma questão de ter ou não ter dinheiro, gastar ou não gastar, é uma questão de responsabilidade social, né? Exatamente. Muito bem, Augusto. Muito bem colocado isso, viu, gente? Então, cuidado com essa empolgação e observar a questão da responsabilidade social que a gente tem aí para com os nossos irmãos e para com o planeta também, né? E aí entra o segundo ponto que eu falei que eu ia comentar depois. Mas e se eu estou endividado? E aí, depende da sua situação. É legal você quitar uma dívida, mas tome muito cuidado para não usar todo o seu 13º para pagar uma dívida que você tem hoje. E aí você não tem dinheiro para as contas do começo do ano e vai começar o ano com uma nova dívida. Se for para renegociar com preço bem abaixo, aí tudo bem, aí né? tudo bem. Se for sair todos aqueles juros gigantescos, ou se você tiver várias dívidas e for pagar uma delas e deixar um dinheiro para o começo do ano e depois ir organizando as suas finanças para pagar as outras, beleza. Porque a gente ainda tá num cenário muito instável, a vacina tá vindo, mas ainda não veio, a gente não sabe muito bem como que vai começar o ano que vem, a gente espera que bem, mas a gente não sabe como vai estar a economia. A gente tá com uma inflação, eu acho que todo mundo percebeu que as coisas subiram muito no mercado, enfim. Falta de produtos que também faz subir o preço das coisas. Então a gente não pode, assim, ficar totalmente desprevenido num momento como esse, né? Principalmente isso que você está dizendo, Ana, o início do ano, né? Sim. O início do ano, a gente tem que tomar cuidado com uma sensação de uma ressaca financeira, né? Isso, ressaca financeira. A gente, olha, de repente inicia o ano e como é que eu vou? E aí cria uma instabilidade, começa um ano com dívidas em vermelho. Um comportamento que nos auxilia muito nesse período, até a gente já fez um episódio sobre o equilíbrio e o autocontrole. Sim. Por que o autocontrole, né? É um comportamento que eu tenho estudado, até concluindo a minha pós-graduação, pensar num reforço positivo
que vem de uma maneira atrasada. Como assim, Augusto e Ana? Bem, se eu não gasto tudo agora, um reforço imediato, e eu poupo e deixo um pouco mais lá para janeiro, fevereiro, eu estou me autocontrolando. Com certeza, é o que o planejamento faz, né? Isso, é uma capacidade de escolher um reforço atrasado, mas que é para benefício da família, né? É para nós mesmos, é isso que nós temos que exercitar o nosso cérebro a pensar, viu? E aí o passo seguinte é, eu tenho uma reserva de emergência, se eu já tenho, eu posso aumentá-la, se eu não tenho, é uma oportunidade de rever o ano, de começar um planejamento para o ano seguinte. É muito importante que a gente faça isso, todo mundo. E quem ainda não começou, vem com a gente e vamos fazer. Ai, Ana, mas eu não sobra muito dinheiro. Se sobrar R$10, começa a sua reserva com R$10. É assim que a gente faz. E aí a pessoa que já tá com tudo ok, que não tem dívida, tá com a reservinha certa, o que ela pode fazer? Planejamento. Ela já vai olhar primeiro as contas do ano que vem. Eu tenho impostos para pagar? Vou reservar uma parte do dinheiro, o resto da outra parte vem do salário de janeiro. Vai ficar belezinha. Nossa, sobrou aqui. Eu posso investir, né, no mercado e tal, guardar dinheiro em alguma aplicação. Eu posso fazer compras, viagens. Não é que não é para comprar, mas a gente pensar sempre, não se endividar, não usar esse momento como mais uma possibilidade de endividamento. É isso que a gente quer chamar a atenção. Então, planejamento é o segredo, né? E o planejamento com responsabilidade, né, social que a gente trouxe aqui. Então, essa é a grande novidade, a sacada do EFV, pensando e ajudando você para refletir sobre o seu 13º. Exatamente. E agora é a cereja do bolo, gente. Porque assim, Ana, o que tem a ver com espiritualidade, né? A gente aqui no FV, conversando muito, a gente resolveu fazer um paralelo entre o 13º e esse tempo do advento que a gente está vivendo. Olha, que legal. Justamente porque é um tempo de espera, de preparação. Exato. Mas é uma preparação, uma espera alegre, não rancorosa, não é assim uma preparação que dá medo. Bem, seguindo aí as reflexões do Papa Francisco nesse tempo de espera, de esperançar, ou seja, de uma ação, não é uma espera passiva, assim, vou esperar minhas dívidas pagar sozinho. Não, isso não acontece. O advento é um tempo privilegiado da gente refletir, Deus veio ao nosso encontro. Ele se movimenta e vem ao encontro da gente. Então, se preparar é igual quando a gente prepara para receber alguém que a gente ama. Sim. Não é muito bom? Maravilhoso. Receber a visita de quem a gente ama. Então, se preparar para o encontro, né? O advento, ele tem uma característica de a gente romper com medo, desânimo, dívidas, insegurança. Ou seja, tudo aquilo que nos leva ao pessimismo, ao grande perigo de se fechar em nós mesmos, numa apatia. O advento, então, nos convida à conversão, Ana, a mudar a nossa perspectiva, um novo rumo, ou seja, não viver de excessos. E aí apresenta a figura de João Batista, aquele que anuncia algo novo, a vinda de Jesus, um homem que vivia do necessário. Exato. E olha só que link legal, a gente pode usar esse recomeço, né, essa perspectiva do advento para recomeçar com as nossas finanças. E o 13º significa isso também, essa esperança, exatamente, essa vontade de mudar que a gente tem, uma grana, e o que eu vou fazer com ela? É pagar uma conta, uma dívida, é planejar, é começar a minha reserva. Então que a gente tenha sinta, né, esse espírito do advento e vem ali e que nos impulsione a mudar comportamentos que a gente precisa mudar. E sendo assim, o advento também é um apelo a sair de um egoísmo, de um coração fechado e a gente ficar atento à generosidade, à partilha, à solidariedade, a olhar os nossos familiares, os nossos vizinhos de uma maneira mais cordial. E tudo isso com alegria,
alegria de quem espera. Então, como eu disse, a vinda, né, de Jesus, de um Deus menino, de um Deus alegre, eterno, que traz luz, vida nova. Então é isso que o Advento pode nos ajudar a olhar ao 13º. Pô, eu posso recomeçar, eu posso começar diferente, de uma maneira mais alegre, cordial, sem dívidas, sem ser refém do dinheiro. Exatamente, olha só quantas luzes o Advento nos lança aí a como gerir nosso 13º, o que fazer com ele, enfim. Eu acho que o episódio de hoje foi muito bom e também muito informativo, né? Conhecer a história do nosso Brasil e como surgiram os nossos direitos é algo que todo mundo deve sempre aprender, que nunca, nunca, nunca é demais saber, né, de onde vem os direitos que a gente tem. Bom, galera, este foi o episódio do FV de hoje e agora nós vamos às novidades. Tchan, 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 tchan. Nós alcançamos já 3.019 streamings até o momento que a gente tá gravando. A gente tinha pedido pra vocês. Gente, muito obrigado, tá? E graças a isso, né, nós vamos fazer um sorteio de Natal, olha só. É um livro maravilhoso do Papa Francisco. Que se chama... O título é Deus é Jovem. Então, para participar do sorteio, vai ser lançado agora nos próximos dias, nessa semana. Para participar, você vai entrar lá no Instagram e seguir todas as regras, tá? @EdolfoEmVida, seguir as regras. E participe, compartilhe. E a próxima novidade que a gente tem para vocês é que agora a plataforma que a gente grava os podcasts, plataforma Anchor, ela nos permite ver as cidades que nós temos pessoas nos assistindo, nos ouvindo, né? Melhor dizendo. E nós queríamos mandar hoje um beijo especial. Exatamente, agora a gente vai mandar beijo especial pra todo mundo. Então se você quer um beijo, pede lá no Instagram, viu, gente? E hoje o beijo e o abraço super, hiper especial vai pro nosso querido amigo que mora em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas, nosso querido amigo André Augusto Sermarini. E também para a sua mãe, Liana Mara Sermarini. Olha, o André começou a ouvir os podcasts por acaso, gente, porque ele comprou um produto meu na internet, a gente começou a conversar, e aí ele mostrou pra mãe dele, e a mãe dele ficou fascinada pelos podcasts, ficam ouvindo no carro quando saem de casa, então um beijo muito grande pra vocês, viu? Obrigado pela audiência, e também um beijo especial para as cidades de Belo Horizonte, os nossos ouvintes queridos de Belo Horizonte, e também de Brumadinho. Exatamente, aproveitando a carona, a nossa amiga Mariana, né, de Brumadinho. Isso. E todo o povo mineiro, muito obrigado. E a gente vai fazendo esses beijos, esses cumprimentos a vocês, né? Vocês que estão em outros países, pessoal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é forte na nossa audiência, da viu, Angola, gente? da Itália, do Chile. E a gente vai passando por cidades que o aplicativo nos permite Sim. Enxergar ali. E se você quer se identificar ou quer ser nomeado aqui, mande um e-mail ou no Instagram uma mensagem para nós, que a gente, com muito carinho, a gente vai mandar um abraço para vocês. Lembrando que nós só existimos por vocês, né? Exatamente. E se vocês quiserem também mandar um áudio, eu quero falar alguma coisa sobre a FV, sobre os podcasts, a gente coloca no podcast. Exatamente. Então, fiquem à vontade, gente. É isso, um beijo grande, uma boa semana e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.